Declaro aberto o trabalho da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo, 38ª legislatura. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham via transmissão Facebook, aos nobres colegas vereadores, funcionários aqui desta casa e aos servidores PSS que foram convocados a estar presentes hoje aqui na nossa Casa de Leis. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Com conformidade do nosso artigo 99, parágrafo 3º, peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Conforme a solicitação verbal do vereador Jacques Machado e a nosso regimento interno, coloca-se pedido do vereador em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a solicitação verbal do vereador Jacques Machado, com a totalidade de voto dos senhores vereadores presentes na sessão. A ausência do vereador Enéas e vereador Gessiel. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a ata com a totalidade de votos dos senhores vereadores presentes na sessão. Passamos à leitura das correspondências. Ofício 431, Gabinete, 12 de agosto. Sentindo, senhor presidente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 042/2022, dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 95.646, através de provável excesso de arrecadação da fonte 102, Fundeb, 40% ou 30%, e ao projeto de lei 043/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20 mil através de superávit financeiro na fonte 880, contribuições e legados não governamentais, para apreciação da Casa de Leis, contando com a colaboração de nobres edis, apresento meus votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 434, Gabinete. Sentíssimo senhor presidente, reportando as indicações referentes, encaminhamos para o Poder Executivo a indicações 147, 59, 60, 61, conforme o ofício 625/2022. Requerimento 038, conforme o ofício 600/2022, Secretaria de Obras. Prefeita Fernanda Sardanha. Ofício 449/2022, Gabinete. Sentido, senhor presidente, serviu presente solicitar a disponibilidade de recursos para solicitar a disponibilização dos recursos de som e imagem e gravação para a realização da audiência pública do Poder Executivo no dia 24 de agosto, quarta-feira, às 18h30, contando com a colaboração dessa casa, apresento meus votos de consideração e respeito. Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha. Ofício 453/2022, Gabinete. Sentido, senhor presidente, encaminhamos anexo ao projeto 044/2022, que autoriza a doar com encargo, nos termos do artigo 17 da Lei número 8.666/93, na área do Distrito Industrial, para incentivo da empresa Terra Nossa Limitada, com a apreciação das Casas de Leis, contando com a colaboração dos nobres edis, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Excelentíssimo senhor presidente Omar Raimundo Pichete Neto. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me presente para comunicar a Vossa Excelência o grupo de atuação especializada em meio ambiente, habitação e urbanismo, e o grupo especializado em proteção do patrimônio público e a improbidade administrativa, o GEPATRIA, serão submetidos à correição ordinária na Corregedoria Geral da Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, dia 26 a 28 de setembro, a partir das 8h30. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração institucionais. Promotor de Justiça, Helder. Assunto: indicação de líderes de bancada de oposição, liderança e vice-liderança partidária do Partido Patriota. Cumprimento cordialmente, tendo em vista o direito do debate democrático e pluralismo de ideias dentro do Estado Democrático de Direito, os vereadores abaixo subscrevem, com fundamento no artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, indica os seguintes: líder da bancada da oposição, Jacques Felipe da Silva Machado e Silva, PSDB. Líderes do Partido Patriota, José Wallace Manfroni. Vice-líder do Partido Patriota, Juliano Orlowski de Oliveira.
assinado pelos 3 vereadores, será colocado para a mesa. Projeto Legislativo 022/2022 denomina o município de São Mateus do Sul a rua Terezinha Eva Macuco Cotiera. Câmara Municipal de São Mateus do Sul aprovou e o prefeito municipal sancionam a seguinte lei. Essa lei do vereador Irineu Lipinski Macuco será distribuída para os senhores vereadores e comissões. Projeto de Lei 023/2022 denomina na rua o município de São Mateus do Sul a rua João Risque. Também do vereador Irineu Lipinski Macuco será distribuída para as comissões e vereadores. Projeto de Lei Legislativo 024/2022. Pontilhão de Unidade Básica de Saúde, Eloy Adrianski, vereador Walter Pichivitoski, também esse projeto de lei 024 será distribuído para comissões e vereadores. Projeto de lei complementar legislativo 02/2022 será distribuído a todos os vereadores. Vereador Omar Raimundo Pichete Neto. Projeto de resolução 04/2022 altera o inciso 2º do artigo 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul. Vereador Omar Raimundo Pichete Neto será distribuído às comissões e aos senhores vereadores. Essas são as correspondências do dia. Passamos à ordem do dia. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Aos munícipes que se fazem presentes, sejam todos bem-vindos. E também quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, uma boa noite. Ordem do dia, projeto de lei do Legislativo número 3 de 2022, concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre o imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer e demais patologia ou seus dependentes e da outras providências. Esse projeto de iniciativa do vereador Walter Pichivitoski está em sua segunda discussão e votação. Projeto Legislativo 03/2022 concede isenção do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU sobre imóvel que entrega o patrimônio dos portadores de neoplasia maligna, câncer e demais patologias e seus dependentes da outra providência. Iniciativa do vereador Walter Pichivitoski. Coloca esse projeto em segunda discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos, a quem nos assiste em suas residências, a todos os presentes. Vejo muita gente conhecida, muitos amigos aí. Boa noite, que bom tê-los aqui nessa noite. Já estamos em segunda votação, esse projeto de minha autoria, que concede isenção do IPTU para portadores de neoplasia maligna, câncer, né? Conforme falei já nas outras sessões, né? Isso também abrange algumas outras doenças, como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, AIDS, contaminação por radiação, doenças crônicas relacionadas à portaria do Ministério da Saúde, no número 349, de 8 de agosto de 1996, como doença genética com manifestações clínicas graves, insuficiência cardíaca congestiva, artrite invalidante, lúpus, paraplegia, enfim, são várias doenças aí que está já relacionado nesse projeto, né? Então já foi aprovado em primeira votação, hoje a gente está em segunda votação para apreciação aí a essa Casa de Leis, né? A presente isenção, ela vem independente de qualquer situação econômica do contribuinte, bem como o tamanho do imóvel, conforme consta na proposição. Há requisitos para o preenchimento das condições listadas na presente lei, né? O direito de saúde, ele está inscrito como um direito social, né? E lamentavelmente nessas situações fica difícil, né? Muitas famílias não possuem condições de arcar com despesas. Então tudo que a gente vir para desonerar aí, né, e proporcionar aí o melhor conforto para quem está passando por esses problemas, eu acho que seria de grande relevância. Então novamente peço o apoio dos demais vereadores para então aprovação em segunda votação desse projeto.
Mais algum vereador? Coloco o projeto de lei legislativo 03/2022 do vereador Walter em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão. Vereadores contrários se manifestem. É aprovado o projeto de lei 03/2022, segunda e última votação, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei número 39 de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 525.200, através de superávit financeiro na fonte 303, 15% para a saúde, de provável excesso de arrecadação na fonte 303, 15% de saúde, na fonte 103, 5% das transferências constitucionais e de anulação parcial através da fonte 000 recursos livres. Esse projeto é da autoria do Poder Executivo, está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 039/2022 dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 525.200, através de superávit financeiro na fonte 303, 15% de saúde e provável excesso de arrecadação na fonte 303, 15% de saúde na fonte 103, 5% de transferências constitucionais e anulação parcial através da fonte 000. Recursos livres, iniciativa executiva, coloca-se o projeto em segunda discussão. Coloca-se o projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de lei 039/2022, segunda e última votação, com a totalidade do voto dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei número 40 de 2022, iniciativa também do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil, através de superávit financeiro apurado na fonte 551, compensação entre regimes previdenciários. Esse projeto de lei também está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 040/2022 dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil, através do superávit financeiro apurado na fonte 551, compensação entre regimes previdenciários. Iniciativa executiva, coloca-se o projeto em segunda discussão. Coloca-se o projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permanecem como estão. Os demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de Lei 040/2022, segunda e última votação, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Projeto de lei número 41 de 2022 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 990 mil, através da anulação parcial de dotação orçamentária. Iniciativa do Poder Executivo também está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 041/2022 dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 990 mil, através da anulação parcial de dotação orçamentária. Iniciativa do Executivo, coloca-se o projeto em segunda discussão. Coloca-se o projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado o projeto de Lei 041/2022 e segunda e última votação, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Moção de aplausos número 9 de 2022. Ao Atlético Desportivo Independente, pelo reconhecimento dos trabalhos relacionados à promoção esportiva de crianças e adolescentes, a fim de propiciar na formação de atletas na área esportiva, em muitas situações até revelando atletas com reconhecimento internacional, trazendo com isso futuro promissor para o esporte do nosso país. Justificativa: trata-se de importante reconhecimento a essa associação esportiva que tem realizado um trabalho em relação à prática de atividade esportiva. A presente associação foi fundada em fevereiro de 2006, no sentido de abastecer atletas, proporcionando aos alunos entre 5 e 17 anos educação esportiva dentro do campo teórico e prático no futebol. A moção de aplausos número 9, da autoria do vereador Walter Pchivitoski, vereador Gessiel Franco, vereador Jorge, vereador Jacques, vereador Juliano, está em sua única discussão e votação. Moção de aplauso 09/2022. Essa moção é de aplauso assinados pelo vereador Walter Pchivitoski e demais vereadores, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Então, essa moção, ela vem, assim como eu fiz demais moções, né, que é um instrumento que nós temos aqui nessa Casa de Lei, que é para estimular as pessoas, as instituições que contribuem de forma profissional, voluntária, né, aqui em nosso município, né, para que continuem, né, fazendo esses trabalhos. Essa é mais uma entidade que nós temos aí ligada ao esporte, que faz um trabalho, no meu entender, esse trabalho extraordinário. Eu já estive lá, gerando emprego,
aqui dentro da nossa cidade. Vem alunos de outras cidades estudar aqui, então é comida, alimentação, todo o serviço é feito aqui em nossa cidade. Então essa é mais uma moção de aplauso que a gente está, vamos dizer, apresentando aqui na Câmara de Vereadores. Eu gostaria de aproveitar essa moção de aplausos e pedir para que a mesa diretora pudesse colocar as que foram feitas já há muito tempo aqui nessa casa, porque eu tenho aprovação, tenho moção, por exemplo, dos bombeiros, que acho que tem bombeiro que nem em São Mateus mais está, e a gente não entregou ainda. Então, aproveitando também esse momento para pedir que seja entregue essa moção para os demais que foram já apresentados nessa casa. Mais algum vereador? Coloco a moção de aplausos em votação. Essa votação é nominal, vereador Enéas. A favor. Vereador Parafuso. A favor. Vereador Macuco. Favorável. Vereador Walter. Favorável. Vereador Juliano. Favorável. Vereador Manfroni. Favorável. Vereador Jacques. Favorável, senhor presidente. Vereador Gessiel. Favorável. O presidente também vota favorável. Essa votação, o presidente tem o direito de votar também. Aprovada a moção de aplauso 09/2022, assinados pelo vereador Walter Pichivitowski, Gesiel Franco, Jorge Manfroni, Jacques Machado e Juliano Oliveira. Passamos à moção número 10 de 2022, em homenagem aos 60 anos da profissional de psicologia, comemorado em 27 de agosto no Brasil, Dia do Psicólogo. Justificativa: a homenagem é para celebrar o profissional da área de saúde, responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas e crises. Em 27 de agosto de 62, o então presidente João Goulart sancionou a Lei nº 4.119, que tornou a psicologia uma profissão. Dia 27 de agosto de 2022, a psicologia fará 60 anos. Psicólogos do Brasil, atualmente, o Conselho Federal de Psicologia contabiliza aproximadamente 425.720 profissionais no Brasil, sendo destes, 90% são mulheres. Destas, 94 profissionais com carteira assinada, 90% dos que são autônomos e 86,9% dos empregadores. O Paraná tem hoje 25.911 registros no Conselho Regional de Psicologia, CRP. 43,58% deles estão em Curitiba e outros 56,42% estão atuando fora da capital. 60 anos da psicologia regulamentada e com isso nos cabem as reflexões. Quais são os legados da psicologia no Brasil e quais são as responsabilidades sociais da psicologia e dos psicólogos daqui para frente? Ser psicólogo não é tarefa fácil, somos de uma profissão do cuidado, da atenção, do questionamento, da empatia com o outro. Para exercer um ofício tão lindo e fundamental, a nossa sociedade é necessário ter domínio teórico, capacidade técnica, empatia, zelo, estudo constante, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso ético e social. Fazer psicologia de verdade requer ação e reflexão constante, de modo a subsidiar uma praxis transformadora de afetos, de contextos e da vida, como já nos alertava Paulo Freire. A psicologia no Brasil, em suas quase 6 décadas de regulamentação, muitas vezes se colocou como instrumento de opressão e reprodução de violências e discriminações diversas. E é por isso que hoje defendemos e prezamos tanto pela formação ética e comprometida com a defesa irrestrita dos direitos humanos, buscando contribuir com a construção de uma psicologia científica, acessível e que promova a saúde mental e bem-estar à sociedade, mesmo em seus momentos mais difíceis e desafiadores. Portanto, a psicologia é para todos. Sempre pretendemos estar nas maiores dores humanas e assim ajudá-los a entender e enfrentar as situações difíceis às quais os seres humanos vivem. Homenagear esses profissionais é sinal que valorizamos as psicólogas e os psicólogos. A moção número 10 de 2022, de autoria do vereador Enéas, vereador Irineu, vereador Mário e vereador Parafuso. Moção 010/2022, moção de aplauso. Vereador Enéas, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite quem nos assiste pela internet. Também meu boa noite a todos os presentes, em especial a psicóloga Marli Perrelli, que hoje nós temos a honra de recebê-la aqui no plenário, para homenageando você, queremos homenagear todos os psicólogos do Brasil, em especial da nossa cidade.
Também meu boa noite a todos os funcionários, né? Todos os motoristas, operadores, servidores públicos municipais que estão presentes aqui. Já quero aproveitar e também deixar aqui o meu agradecimento pelo valioso trabalho que vocês têm prestado pelo nosso município, né, principalmente na questão das nossas estradas rurais, os encarregados da prefeitura também, né? Já quero aproveitar aqui para agradecer vocês, mas eu só queria, senhor presidente, realmente pedir o apoio nessa moção de aplauso, né, para que a gente reconheça a psicologia, né, como ela deve ser reconhecida, né, e também para que a gente possa homenagear todos os nossos psicólogos aí, principalmente quem, né, atua no nosso município aí, nessa área. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Eu solicito o vereador Macuco assumir a presidência para mim poder também fazer a discussão da moção. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores aqui presentes, funcionários do Legislativo, população que nos assiste através das redes sociais, público presente na sessão. Primeiro, quero dar uma boa noite especial a Marli Perrelli, uma amiga de longa data, uma pessoa que faz um trabalho excelente através da sua profissão, através da psicologia, uma profissional de renome nacional, internacional, fez um trabalho extraordinário, onde todo mundo queria fugir, e ela foi até o meio da guerra para dar apoio psicológico para as pessoas devastadas pela ignorância humana. A psicologia é tão importante que a maioria das pessoas acham que não precisa da psicologia. A psicologia é tão importante que a gente usa a ciência na maneira de conviver com as pessoas até dentro de casa. Mali, a minha irmã Janaína, que é formada em farmácia, ela começou a fazer a faculdade de psicologia em Curitiba, ter a segunda faculdade. Uma menina que veio para dentro do nosso lar, dá a grande alegria para minha mãe. Minha mãe já tinha o filho mais novo com 14, mais novo dela com 14 anos, e a Janaína veio dar o grande brilho para a nossa família. E foi através de alguns ensinamentos da faculdade de psicologia que a gente conseguiu entender o grande sentido da vida, o grande sentido da família, o grande sentido de você saber lidar com as pessoas. A gente acha que é autossuficiente. A gente acha que sabe conviver e pode conviver com as pessoas sem precisar do auxílio. Mas o auxílio, e a gente vê, e com essa experiência que você teve de alguns meses dentro da Secretaria de Saúde, nós temos muito mais doente da saúde mental do que o doente clínico de alguma doença. Se o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde do Estado conseguissem dar o apoio que o município precisa e nós dessemos um ideal, nós conseguíssemos fazer uma saúde mental bem cuidada, nós íamos diminuir muito, mas e muito, a fila nos prontos atendimentos e a fila na assistência básica. Infelizmente, o mundo está doente. Infelizmente, o mundo precisa. E aqui, em nome do Legislativo, como presidente, eu quero dar certeza a vocês, psicólogos, que nós vamos fazer o apoiamento através do nosso ofício em relação ao piso salarial que vocês tanto lutam, a carga horária que vocês tanto lutam, é uma pequena ferramenta que nós, 9 vereadores,
vamos fazer o apoiamento. Mas dessa pequena ferramenta que nós podemos ajudar a mostrar ao governo federal que, se nós valorizar a saúde mental, nós vamos ter um Brasil muito melhor. Obrigado, parabéns pela essa luta que vocês fazem. E obrigado, Marli, pela tua luta de vida. Porque não é só a psicologia que fez você ir para o meio da guerra. É o senso, sabendo que todos nós, lá no fundo, somos todos irmãos e temos todos conviver juntos. Obrigado pela essa comemoração e transmita o meu abraço, o abraço da Câmara de Vereadores, o abraço da minha família a todos os psicólogos do nosso município. Obrigado. Passar a indicação? Não foi votado? Foi votado. Mais algum vereador quer discutir a moção? Vamos para a votação nominal. Vereador Enéas. Favorável. Vereador Parafuso. Favorável. Vereador Macuca. Favorável. Vereador Walter. Favorável. Vereador Juliano. Favorável. Vereador Manfroni. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Vereador Jacques. Favorável, senhor presidente. Vereador Gessiel. Favorável. Voto do presidente também favorável. Aprovada a moção da aplauso 010/2022, com a totalidade de votos e vereadores. Essa moção de aplauso assinada pelo vereador Enéas, Irineu, Omar e Oswaldo Cotrich. Passamos às indicações. Indicação 184. Seja oficiada a prefeita sugerindo determinar ao setor competente que tome providências no sentido de realizar manutenção e melhorias na estrada que liga Vila Bom Jesus ao Rio das Pedras e Turvo. A indicação 184 de autoria do vereador Jackson, vereador Jorge e vereador Juliano. Indicação 184/2022, vereador Jacques e demais vereadores colocam em discussão. Obrigado, senhor presidente. Essa indicação eu realizei aí durante a semana referente à reclamação dos munícipes da região do Turvo Barracas e também da região aqui do Rio das Pedras. Essa indicação, o pessoal aí tem reclamado bastante que a manutenção ela tem que ser feita aí com o empedramento dessa estrada como um todo, né? Infelizmente, às vezes é feito uma passagem aí da moto-niveladora, né? O patrulhamento, mas quando chove, logo já estraga novamente, vira essa buraqueira, né? Esse barro. Então é uma estrada de muito fluxo de veículos, né? É grande o tráfego na região, né? De caminhões e veículos, e inclusive porque liga, né, o município de São Mateus do Sul até o Rio Azul, né, passando aí por várias comunidades do nosso município. Então eu solicito novamente aí que a Secretaria olhe com carinho todo esse trecho da região e realize essas manutenções, né? São solicitações dos munícipes. Sei que já teve pedidos aí anteriores, mas infelizmente a estrada estava ruim de novo, né? Novamente. E a minha função aqui quanto vereador é trazer essas demandas aqui dos nossos munícipes, né? Então não vou deixar aqui de trazer essa Casa de Leis aqui, essas cobranças, porque é muito importante, né, que essas melhorias, esses investimentos cheguem até os nossos munícipes. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a quem nos assistem pelas redes sociais e também presentes aqui nessa casa aqui. Em especial a Marli Pirelli também, uma grande amiga da gente aí, né? Muito obrigado pela presença, Marli. Senhor presidente, só quero pegar um gancho na indicação do nosso amigo Jackson aqui. Eu também já fiz, né, um pedido nessa estrada aqui. A gente sabe que é o grande fluxo, é muito grande mesmo, né? É uma estrada que liga aí o Turvo de Baixo, Turvo Barracas, Rio das Pedras, né, Rosas. E a gente espera até então aquele asfalto, né, experimental, né, que sai até logo, porque a gente sabe que da Vila Nova até a Insepa são vários moradores e o pó ali é constante, a gente sabe disso aí, né? Eu passo até constantemente naquela estrada ali, a gente vê sempre às vezes caminhões pipas ali da prefeitura, né? Então se forma realmente esses buracos,
né? Então a gente pede até aí para a Secretaria de Obras para dar uma atenção mesmo especial nessa estrada e que saia logo esse asfalto experimental, né? Pelo menos até a Insepa, que com certeza vai favorecer muito, né, esses moradores dessa região aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra. Então, conforme os vereadores mesmo disseram, né, a gente também fez esse pedido, e no ano passado, eu já comentei isso aí aqui mesmo na Câmara, que eu contei foi 11 vezes o patrulhamento lá. E realmente, choveu é um problema eterno, né? Felizmente, né, a gente já esteve juntamente com a prefeita e temos aí assegurado recursos já, né, no Orçamento Geral da União, através do deputado federal Toninho Vancher, que é um asfalto, uma pavimentação asfáltica, com base de rodovia mesmo, porque o trânsito lá é intenso, né? Nós temos aí o Leomar, que mora lá, sabe do que eu estou falando, né? Então, não vai ser o asfalto experimental, até porque já tem esse recurso alocado, acredito que já deve estar em fase de execução o projeto, né? Seria até importante, se caso esse projeto já esteja pronto, o Guilherme, se puder enviar até para todos, para o conhecimento de todos nós vereadores, e que espero que em breve, chegando então esse recurso, esse novo recurso, já com o projeto em mãos, vai ter uma contrapartida da prefeitura, claro, mas vai ser realizada então essa importante pavimentação que vai chegar aí até a caixa d'água ali da Sanepar, né? Então não seria daí esse trecho experimental, que até que está funcionando bem, até está surpreendendo lá, né? Mas então seria isso, e no dia de hoje, inclusive eu passei lá, já está feito o patrulhamento, né? A gente sabe que é por pouco tempo, mas está lá já para, vamos dizer assim, garantir uma melhor trafegabilidade naquele local. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Eu vou, com todo o respeito e amizade que tenho com o vereador Juliano, e a função do presidente não é falar nesse momento, eu sei disso, mas até para contribuir na conversa, nós temos dois grandes problemas, Juliano, básicos, que são essa estrada e da Fazenda Maria Isabel. São dois lugares que não tem escoamento, eles são em linha reta, não tem como fazer o albolamento da estrada. Na questão da Fazenda Maria Isabel, nós tivemos uma reunião importante com a família Knapp. Quero deixar bem, por isso que eu estou falando, para deixar a todo mundo sabendo, e a família permitiu à Secretaria de Obras, eu acho que vai ser a equipe do Reginaldo, e nós vamos elevar o nível da estrada para poder fazer o albolamento, para nós poder tirar essa água quando fica a chuva. Então, essas duas ruas não foi nessa gestão, em todas as gestões que eu estou aqui há 20 anos, é um dos piores pontos. Choveu, vai fazer buraco. Então, infelizmente, mas a gente vai conversar com o secretário de Obras e vamos tentar dar uma prioridade para novamente passar a patrola e ver o que nós podemos fazer até o dito recurso definitivo seja resolvido, que também não é noite por dia, a gente sabe do esforço de todos. Coloco a indicação 184/2022 em votação. Vereadores concordam, permaneçam estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a indicação 184/2022 do vereador Jackson, vereador Manfroni e Juliano, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 185, a ser encaminhada à prefeita, sugerindo a construção de bueiros na estrada rural que se inicia próximo à cabanha Emboque, na comunidade do Emboque. O local de acúmulo de água fica aproximadamente a 100 metros de distância da entrada pela BR-476, conforme foto anexa. A indicação 185, de autoria do vereador Parafuso, vereador Irineu, Mar e Enéas. Indicação 185/2022, vereador Parafuso e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e que nos assistem, todos funcionários da prefeitura, os do PSS, os da empresa Dois Irmãos, também todos os motoristas. Estão prestando um belo serviço. E esse bueiro aí, para o secretário de obras dar uma olhada, está acumulando muita água ali, então até foi feita manutenção lá. A equipe do Luciano que executou lá, mas ali está parando muita água, então
quando dá uma chuvarada, ali para muita água. Então, pedir para o secretário de obras, se for possível, dar uma atenção ali. Com certeza, todos os moradores vão agradecer ele. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloco a indicação 185/2022 do vereador Parafuso em votação. Vereadores concordam, permanece como estão, demais vereadores manifestam. Aprovado a indicação 185/2022 do vereador Parafuso, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Enéas Melniski, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 186, a ser encaminhada a prefeita, sugerindo a limpeza da rua João Toporovski, sentido Vila Bom Jesus, conforme as fotos anexas. A indicação 186, de autoria do vereador Parafuso, Irineu, Omar e Enéas. Indicação 186/2022, vereador Parafuso. Demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, ali também a Secretaria de Obras puder dar uma olhada, fazer uma limpeza, mas no meio-fio na parte de calçamento, porque ali existia um problema muito sério e foi solucionado ali. A prefeitura fez ali, fez uma limpeza, não está acumulando água mais, então agradecer a Secretaria de Obras, foi um belo serviço feito ali, não, até tem várias ruas que eles estão limpando, né? Até ali da Casimiro Witkowski, da Raia ali também, então está ficando um belo serviço, e ali só ficou para fazer a parte de limpeza só. Então, se for possível, a Secretaria de Obras dê uma olhada ali para fazer a limpeza na parte da rua. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Coloca a indicação 186/2022 do vereador Parafuso em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores manifestem. Aprovada a indicação 186/2022 do vereador Parafuso, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Enéas Melniski, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 187, a ser encaminhada à prefeita, sugerindo que seja feito um ponto de ônibus coberto na entrada da comunidade da Raia. A indicação 187, da autoria do vereador Enéas, Irineu, Parafuso e Omar. Indicação 187/2022, vereador Enéas Melniski, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 187/2022 do vereador Enéas, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Oswaldo Cotriche, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 188. A senhora prefeita municipal solicitando ao departamento competente que verifique a iluminação pública existente em frente ao posto Triângulo nesta cidade. A indicação 188, autoria do vereador Enéas, Irineu, Parafuso e Omar. Indicação 188/2022, vereador Enéas, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 188/2022, do vereador Enéas Melniski, Irineu Macuco, Oswaldo Cotriche e Omar Pichetti, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 189. Seja oficiada a prefeita sugerindo a implantação de lombada nas proximidades da rua Casimiro Witkowski, número 685, esquina com a rua Professor Jean Kosminski. A indicação 189, da autoria do vereador Juliano, vereador Jorge e vereador Jackson. Indicação 189/2022, vereador Juliano e demais vereadores, coloco em discussão. Coloco em votação. Opa, desculpa, vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. Ali um pedido de lombada, né, de alguns moradores desta rua, né, como a Casimiro Witkowski, né, professor Jean Kempis. Até esse final de semana, a hora que passou ali, quase houve um acidente, porque ali ninguém cuida, né, do pare, ninguém respeita a sinalização. Então, os moradores estão pedindo essa lombada urgentemente, né, para a secretaria. Se for possível, né, que o Alexandre dê uma olhada aí urgente, os moradores agradecem aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Desculpa não ter visto. Indicação 180. Vai falar? Desculpa, vereador. Obrigado, presidente. Só pegar o gancho também do pronunciamento do vereador. Relação a lombadas, né? Eu acho que é muito bom deixar muito bem claro para a população que não é o nosso pedido, não é eu querer que coloque a lombada, não é o vereador que manda fazer a lombada. Existe um estudo, né? Estudo técnico, a gente pede para avaliar. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana passada várias pessoas entraram em contato comigo falando: cadê aquela lombada que a gente pediu? Vocês até falaram lá na Câmara, mas não saiu. Então existe tudo um estudo técnico, principalmente onde existe já a área de pavimentação, né? Não é assim, vou chegar lá, o vereador pediu, o vereador não é mandante de lombada. Deixar bem claro para a população que existe um estudo técnico, a gente faz o pedido, mas tem pontos que infelizmente às vezes falta educação no trânsito para as pessoas, essa é a grande realidade.
Então, quero deixar muito bem claro aqui, a gente fez o pedido. Se não saiu, que procurem nós novamente aqui, ou a Secretaria de Obras, porque com certeza eles vão dar a resposta para vocês técnica, que é isso que tem que acontecer. Né? A Secretaria vai lá, avalia onde que pode ser feito ou não, e não depende da boa vontade apenas do vereador. Então, só para deixar isso bem claro e aproveitar o gancho do vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 189/2022 em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, demais dois vereadores se manifestem. Aprovada a indicação 189/2022 do vereador Juliano de Oliveira, Jorge Manfroni Jacques Machado, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à indicação 190, a ser encaminhada a prefeita e às secretarias responsáveis para que sejam realizados estudos com antecedência para a colocação de redutores de velocidades nas vias que estão sendo pavimentadas em todo o bairro da Vila Palmeirinha. A indicação 190, autoria do vereador Walter Pchivitoski. Indicação 190/2022, vereador Walter Pchivitoski, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a indicação 190/2022 do vereador Walter, com totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 191, a última de hoje, seja oficiada a prefeita, sugerindo na forma regimental determinar ao setor competente que tome providências no sentido de realizar manutenção e melhorias na estrada da Campina, comunidade do Turvo Barracas, e que seja instalado um ponto de ônibus para abrigar as várias crianças que aguardam o transporte escolar. A indicação 191, de autoria do vereador Jacques Machado, vereador Jorge, vereador Juliano. Indicação 191/2022, vereador Jacques Machado e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Essa é mais uma indicação de extrema importância. Infelizmente, recebi vários relatos e solicitações dos nossos munícipes da comunidade. Né? Infelizmente, estado lamentável a qual as crianças estavam se sujeitando para poder chegar até ao ponto onde o ônibus passa na linha escolar, né? Os pais nem sempre têm veículos e maneiras de poder trazer as crianças até onde esse ônibus, a linha escolar, passa para a criança ir até a escola, né? Então, é o direito da criança ir para a escola, e é um direito e é um dever do pai, né? Então, infelizmente, às vezes a criança acaba faltando a aula, não vai à aula, por quê? Por falta de um trabalho eficiente, de um acompanhamento, de um planejamento de uma secretaria, né? Infelizmente, uma seca que passamos aí durante esses últimos meses, um inverno seco, 1 ano e 8 meses, a máquina não tinha nem chegado perto lá na estrada, né? E, infelizmente, esses munícipes estavam isolados, né? Eu tenho vários vídeos e relatos aqui do munícipe no meu celular, né, desse pai revoltado, porque abaixo de chuva, mesmo de carro, sem condições nenhuma de transitar. Aí, através dessa demanda dos munícipes, a primeira coisa que eu fiz, falei com o vereador Jorge, veja a situação que esses alunos e esses pais estão passando. Né, vereador, o senhor viu os vídeos do pai, né, revoltado. Solicitamos via requerimento durante a semana. E aí que eu falo a importância do trabalho aqui do vereador da oposição. Porque é através do vereador da oposição que às vezes que vai chegar essa situação até a administração e através da nossa cobrança que vai ser resolvido. Infelizmente, né? Precisou nós protocolar nosso requerimento, que esse requerimento ele é um documento que todo mundo pode ter acesso e ver antes da sessão, né? Quando protocolamos esse requerimento aqui, chegou o munícipe a informação que nós íamos fazer essa cobrança, né? O munícipe já estava reclamando há muito tempo na Secretaria de Obras, para secretário, né, para a própria prefeita. Aí a sua irmã mandou os vídeos e fez um desabafo ao prefeito. O que está acontecendo, né? Por que nós não temos direito de nossas crianças ter estrada e nós poder ir para a escola? Aí os munícipes relataram que já tinham cobrado várias vezes, inclusive da própria administração, do executivo. Quando falaram que a solicitação foi repassada aos vereadores Jackson e Jorge, meu Deus, Jorge, graças a Deus, apareceu o caminhão, patrola. Hoje
tem pedra, segundo o munícipe, até na garagem da casa dele. Que bom, que bom. Se não fosse nós fazer esse requerimento, vereador, e ter protocolado aqui durante a semana, estava até hoje lá nessa situação. Quando chegou essa informação, é um medo, né, vereador? Que hoje a máquina estava lá finalizando. Mas eu vou manter esse requerimento, porque a estrada foi realizada graças a essa cobrança, que já estava sendo realizada pelo próprio munícipe através do nosso mandato aqui, porque o seguinte, ainda tem que ser instalado o ponto de ônibus, porque, incrível por pareça, essas crianças não têm um alojamento, um ponto de ônibus, e são várias crianças que esperam o ônibus ali nessa comunidade, né? E então eu vou manter esse requerimento porque ele solicita também aqui a implantação desse ponto de ônibus e que esse ponto de ônibus seja instalado, né? Para que essas crianças não fiquem no meio da chuva, no meio do tempo. E a nossa população deixa aqui o pedido que não deixem chegar a esse extremo de situação. Quando tiver qualquer demanda e tiver algum problema de atendimento na administração, passe para o vereador Jackson, o vereador Jorge, Juliano, que nós estamos aqui para representá-los e trazer essas demandas aqui e cobrar, né? Como sempre estamos fazendo, e graças a Deus mais uma demanda aí que a gente vinha cobrando, e graças a esse protocolo desse requerimento, esses munícipes vão poder levar seus filhos para a escola, as crianças poder ter acesso à escola. Tá? Então fica aqui esse meu desabafo e essa informação. Eu até trouxe os vídeos aqui dos pais, né, e de toda a situação que está lá, e está aqui guardado, né, os áudios, o áudio após também a prestação de serviço, mas eu vou deixar aqui guardado, se for necessário, a gente pode passar aqui no telão, até mesmo levar numa tribuna, para a gente discutir, né, para ver realmente como a situação realmente estava lá, e não é eu que estou falando, não é o vereador Jackson, é o munícipe, né, são os pais da criança, e estão aqui comigo como forma até de documento, né? Se tiver alguma dúvida, está aqui comigo. Mais algum vereador? Vereador Enéas? Boa noite, senhor presidente. Eu queria ressaltar, né, como a oposição reconhece que nós temos uma prefeita democrática que respeita tanto o vereador de situação e de oposição. Porque os senhores sabem que nós tínhamos um prefeito anterior, né, vereador Pichet, nós somos vereador de oposição, e se a oposição fizesse um requerimento da rua, aí que a rua não saía. Né? O vereador de oposição não podia trazer rua para arrumar, porque ia prejudicar o munícipe. Né? Porque o prefeito anterior, aí que ele perseguia. Aí que ele não fazia. Né? Nós somos vereador de oposição, né, vereador Pichet, e sabemos bem como funciona. Né? Vereador de oposição aqui na Câmara apanhava. Né? Ou era ameaçado de morte. Era um mimimi. Né? Então, assim, eu fico bastante feliz com essa fala do vereador Jackson, né, de reconhecer que nós temos em São Mateus do Sul, depois de muito tempo, né, uma prefeita democrática que respeita todos os vereadores, porque são todos que levam demandas para ela. Né? E às vezes a gente, não é porque não faz um requerimento, uma indicação, que a gente não se importa, né? Mas a gente, graças a Deus, tem a liberdade de sentar com ela, conversar e tirar as nossas dúvidas. Né? Então, infelizmente, a gente sabe que problemas existem, né? Às vezes uma estrada ou outra, mas a gente sabe, pessoal de obras, né? Não é querer elogiar, porque não pode mais elogiar, ninguém trabalha em obras aqui, né? Porque não pode fazer isso, mas a gente sabe que vocês têm trabalhado. A gente sabe que todos os vereadores, né, independente de ser oposição ou situação, todos têm reclamado de estradas, todos têm pedido às vezes para a prefeita dar uma atenção, né? Assim como também tem que reconhecer o trabalho quando é feito, né? E assim a gente tem notado nos últimos anos que realmente as reclamações e as queixas de estradas rurais têm diminuído. Né, porque a gente já passou muito tempo por essa Câmara e tem percebido isso. Né? Tem visto que aumentou muito o contingente de motoristas, né? Nós pegamos essa administração até com caminhões, tiveram que ficar parados, que não tinha motorista suficiente, né? Todos vocês são testemunhas do que eu estou falando, né? Mas eu só queria realmente assim, reconhecer e deixar os parabéns para o nosso prefeito municipal por essa, né, atitude dela, né, de não ficar escolhendo o vereador, não ficar perseguindo o vereador e principalmente, né, não ter essa questão de se vereador pedir uma estrada, aí que não faz, aí que não sai, aí que não acontece. Daí, principalmente pelo respeito que tem por todos os vereadores nessa Casa de Leis. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais um vereador?
Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, a todos os servidores públicos municipais que se fazem presentes, sejam muito bem-vindos, e a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Novamente, discutindo aqui, a manutenção de estradas rurais. Eu continuo defendendo que essa previsão dos 5.500 quilômetros que nós temos, lineares de estradas rurais, que nós precisamos, enquanto gestão pública municipal, enquanto Secretaria Municipal de Obras, fazer um mapeamento inteligente dessas estradas. De que forma? Analisando a cultura daquela localidade, número de famílias, maquinário, quando que foi passado, de que forma que foi feita essa manutenção, qual que foi a quantidade de pedras, se uma carga deu para 75 metros lineares, se não deu, se nós estamos conseguindo fazer isso, porque assim, continuo achando e defendendo que precisamos adquirir um material melhor para garantir uma manutenção melhor, uma trafegabilidade mais duradoura para todos os nossos munícipes. E esse mapeamento inteligente. Então é algo assim que eu acho imprescindível para que possamos ter um planejamento na manutenção das estradas rurais. Quanto a essa questão dos pontos de ônibus, nós temos o CIGET, que é o Sistema Integrado de Transporte Escolar, que é realizado um cadastramento pela Secretaria Municipal de Educação, com todos os pontos e as demarcações onde os alunos da educação municipal e estadual têm os pontos de ônibus fixos. Seria interessante, senhor presidente, encaminhar essa demanda para o fiscal de transporte escolar, para o Marcelo, para que ele avalie, juntamente com as empresas, com essas famílias, os pontos críticos. A exemplo, no Porto Ribeiro, vereador Walter, a gente sabe que tem ali, perto da casa do ex-motorista do Osni, são 10, 12 crianças que ficam lá, sem esse abrigo, sem esse ponto de ônibus. Então nós temos essa dificuldade, então acho importante fazer todo esse levantamento para que a gente possa colaborar para que as crianças fiquem acolhidas ali, principalmente durante a chuva. Então seria isso, senhor presidente. Só uma parte, vereador. Não permite. Não, só uma parte, se o vereador me permitir. Só para lembrar, nessa última licitação do que o senhor falou, que demorou, porque voltou o Tribunal de Contas exatamente por causa disso. Eles pediram para que fossem informados todos os pontos de ônibus, para que fossem colocados todas em condições de utilização, só para ilustrar o que o senhor falou. E nessa última licitação de ônibus, exatamente aconteceu isso aí. O Tribunal de Contas fez todas essas exigências, agora mudou, no passado não precisava, e esse ano foram todas essas exigências, ou esse ano, colocadas nessa licitação, que o senhor mencionou. Isso, ele é marcado, ele é determinado, o ponto de ônibus no CIGET, nesse sistema integrado. Só para concluir, senhor presidente. Mas eu digo assim, esse levantamento para que o fiscal de transporte escolar verifique com as empresas, principalmente esses pontos críticos, onde nós temos mais alunos. Porque às vezes acontece de um aluno se deslocar 30 metros, outro mais 30 metros, então fixar esse ponto e deixar uma estrutura adequada lá para todos os alunos. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a sua palavra, vereador Manfroni. O vereador Jackson fez uma pergunta para mim se o regimento interno mudou. O regimento interno não mudou, a parte não é permitida, mas a função da parte, a função dessa parte não ser permitida é pela questão da educação. Eu acho que o vereador Enéas falou foi para ajudar a conversa do vereador Manfroni. De maneira nenhuma ele foi descortês ou mal educado nessa fala com o vereador Manfroni. A presidência não vê nenhum prejudicada o que o pensamento do vereador Manfroni falou. Em relação ao que o vereador Manfroni falou, eu acho que o senhor tem toda a razão, é uma parte técnica, e eu só queria deixar assim, para todos os vereadores e a população que está presente. Hoje o município de São Mateus já fez mais de reforma, nós estamos com uma equipe somente arrumando ponto de ônibus, porque infelizmente há muito tempo nós estamos com uma deficiência nesse tipo de serviço. Nós temos ponto de ônibus, vou dar o exemplo de um que eu fiz requerimento no mandato passado, o vereador Parafuso fez em relação ao DENIT, na 476, quase na entrada do Imboque. Eu corro esse município, infelizmente uma coisa que estava muito ruim, foi exigido por todos nós, e eu acho que o trabalho do vereador A, B, C
não é o suficiente se todos não estiverem unidos. Então tem uma equipe hoje especial fazendo ponto de ônibus, ela é administrada pelo senhor Mário Rosnowski, e eu tenho quase certeza do que eu vou falar, mas eu trago exatamente na sessão anterior. Tem mais de 30 ônibus que vai arrumado durante 1 mês e meio, 2 meses aí, que eles estão fazendo esse trabalho de revisão no ponto de ônibus. Então, e solicito até ao senhor, a todos os vereadores, que tiver essa demanda, como o vereador não é o vereador de uma região só. O Juliano, o vereador Parafuso, que corre esse interior mais do que nós, devido ao trabalho laboral que os senhores tenham lá fora também. Tragam essas informações ao Legislativo e nós podemos fazer essa solicitação para o Executivo de maneira conjunta. Eu acho que ninguém aqui está atrás de beneficiar um, dois. Nós queremos aqui, todos nós, que sejam todos beneficiados e só com a comunicação que todos vão ser beneficiados. Então, agradeço a todos em relação a isso. A indicação 191/2022, agora já me perdi, não foi nem para votação ainda. Coloca em votação, vereadores que concordam, pelo menos que estão, demais vereadores se manifestem. Aprovado a indicação 191/2022, vereador Jackson Jorge Manfroni e Juliano, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Só uma questão de ordem, senhor presidente. O artigo 90, o vereador poderá falar por 20 minutos com a parte para discutir requerimento de sua autoria. Embora não fale da indicação, não tem proibição, né? Então, acho que está faltando o vereador estudar o regimento aí. Passamos... Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Não, aqui não é questão de estudar o regimento. Não está no regimento, eu estou correto. Aqui é questão de como convém, como é a favor, né, do discurso demagogo do vereador. Hoje, a administração atual, eu não vejo como uma administração democrática, como o senhor falou. Para mim é uma ditadura, porque estou sendo atendido, todos os vereadores estão sendo atendidos. Nem minhas emendas impositivas foram atendidas. Vamos indicar a terceira emenda. O parquinho está lá, mas cadê a reforma do posto de saúde? Cadê o projeto e o início da obra aí da reforma da escola do Miracunha? Ampliação da cozinha, né? E referente ao requerimento, foi atendido, não é porque foi atendido o pedido do vereador. É medo. Medo do quê? De ser cobrado aqui no plenário. De ser exposto à vergonha aqui no telão, à solicitação dos pais. Foi só isso. Tentar apagar o sol com a peneira. Vereador, em relação ao regimento interno, acho que todos nós... Justificativa de voto, senhor presidente. Só uma palavra, deixa eu só me concluir, vereador Enéas. O senhor tem o direito de justificativo do voto. Já que nós estamos falando em regimento interno, o artigo 162, justificativo de voto, é a declaração feita pelo vereador sobre as razões do seu voto. O senhor, eu não cortei o senhor, deixei o senhor falar, o senhor não falou em relação a nada o voto que o senhor fez, que é uma votação em relação ao ponto de ônibus. O senhor se referiu às outras pessoas, mas com todo o respeito que eu tenho pela democracia, a sua palavra não foi cortada e o senhor pôde se expor sobre outro assunto. Com a palavra. Como todo mundo sabe, uma convidada... Desculpa. Nós temos uma convidada especial que não só ser presidente do Sindicato de Psicólogos do Paraná, ela, através da solicitação do requerimento 053, da autoria do vereador Enéas Igneu para o vereador Oswaldo Cotriche Parafuso, está aqui para fazer uma explanação de grande importância para o nosso município. Eu solicito ao vereador Enéas, ao vereador Juliano, que façam, nos traga a nossa convidada até aqui. Antes de nós dar a palavra a Marli, a Câmara Legislativa fica muito feliz
da sua presença, agradece ao vereador Enéas pela autoria desse requerimento, para sua vinda até aqui, e eu acho que, por coincidência do destino, nós estamos com a Câmara Legislativa cheia. Cheia por quê? Porque é necessário estar cheia sempre. Eu acho aqui, e até convido a todos que estão aqui, convido aos seus familiares e outras pessoas que estão assistindo que não estão aqui. A Câmara Legislativa deveria estar participativa. Quando a conversa informal de um vereador, do outro, quando vocês estão aqui nesse plenário, é de grande importância. E nós vamos assistir uma palestra, uma conversa, um bate-papo com uma das pessoas que, dentro do Paraná e do Brasil, tem o maior renome, um dos maiores renomes na sua profissão. Então, todo mundo que está aqui assistindo pessoalmente, com certeza vai levar pelo menos um pouquinho para dentro de casa, e esse pouquinho pode ser muita coisa para todos os seus familiares. Marli, a palavra é contigo, você faz a sua explanação, depois os vereadores vão fazer as perguntas que acharem necessárias. Obrigado. Boa noite a todas, todos e todes. Geralmente, nós psicólogos nos apresentamos fazendo a nossa autodescrição, porque nem todos nos veem. Eu sou Marli Perrelli, sou uma mulher branca, cabelos curtos, estou com um blazer preto, em respeito às pessoas que nem sempre podem nos ver. Eu deixei um vídeo, não sei se está pronto para passar, sobre os nossos 60 anos de psicologia, e assim eu vou conversando com vocês, né, no decorrer do tempo. Uma ciência e profissão em constante movimento, comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. Embora regulamentada há apenas 60 anos, a psicologia é identificada desde tempos mais longínquos. Quando começam a surgir instituições como escola, indústria e o próprio Estado, a psicologia encontra terreno fértil para se desenvolver. Primeiro, em uma psicologia vinculada a processos educacionais, com foco no controle e na disciplina do corpo infantil. Logo depois, com os primeiros asilos e manicômios do país. Por volta dos anos 1950, no contexto da industrialização brasileira, a psicologia se torna instrumento especialmente utilizado para recrutar e treinar forças de trabalho para a então crescente indústria e as repartições públicas que surgem no país. A psicologia dessa época tem como olhar a produção de um sujeito socialmente adaptado, moralizado, consciente de seus deveres e afetivamente regrado. No país, o ritmo é de transformação da identidade nacional e a psicologia está presente na construção dessas novas configurações. É uma profissão que já existe de fato, mas não de direito. É sob essa influência que nasce o projeto de lei que viria a regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. A legislação aprovada em 1962 fixa normas para a atuação profissional e um currículo mínimo para a formação. Agora emancipada como ciência e profissão, a psicologia sofreu os impactos do golpe civil-militar, que em 1964 instalou o regime repressivo no Brasil. A violência do Estado, o silenciamento, as práticas de tortura e de desaparecimento forçado instauram o terror no país. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Psicólogas e psicólogos se engajam nessas lutas. E em 1971, é criado o Conselho Federal de Psicologia e o chamado Sistema Conselhos, um marco fundamental para a organização e a estruturação da profissão no Brasil. No país, começam as discussões em torno da redemocratização, da abertura política e de uma nova Constituição Federal.
surgem também movimentos de resistência a ações e leituras tecnicistas da psicologia, que começa a questionar seu papel social. O debate está nas universidades, nas associações científicas e nos conselhos profissionais. Toda essa ebulição acontece simultaneamente à criação do Sistema Único de Saúde e da Rede Substitutiva de Saúde Mental, com a extinção progressiva dos manicômios. É um período de amadurecimento da categoria, não só pelo seu crescente nível de organização, mas principalmente pela busca de novas formas de atuação profissional, com um olhar especial para os historicamente marginalizados. A psicologia repensa seus fundamentos sob os aspectos científico e técnico, com um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas. Um movimento que se fortalece ainda mais com a chegada da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS e o SUS passam a constituir um dos principais espaços de atuação de psicólogas e psicólogos, e temas importantes, como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a dignidade humana, vão para o centro desse cuidado. A psicologia avança em novas áreas do conhecimento e de atuação e se consolida como espaço de produção intelectual, científica, institucional e profissional. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da profissão. É uma psicologia conectada às demandas e necessidades da população. A psicologia não está apenas nas clínicas, mas também nas escolas, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito, no trabalho, nos esportes e em todos os locais nos quais o cuidado é um chamado, desde os desastres socioambientais até as graves crises sanitárias. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogas no mundo. E é cada vez mais presente em espaços de diálogo, de participação política e de mobilização social, agente ativa das transformações sociais do país. É participativa em seu fazer social, porque muitas são as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de compromisso ético, social e político. Então, passamos um pouquinho da história, da nossa profissão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos vereadores proponentes Enéas Milniski, Ireneu Macuco Parafuso e Omar Pichetti, fazendo desse momento um momento especial da psicologia. Dessa forma, cumprimento os demais vereadores e também as psicólogas e psicólogos de São Mateus do Sul e de todo o estado do Paraná. Bom, antes de falar como presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná, eu gostaria também de agradecer a todos os vereadores que, no momento da minha gestão como secretária de saúde, estiveram presentes. Foram momentos extremamente difíceis, da nossa cidade, pois sofremos a maior crise sanitária do mundo, onde perdemos 98 são mateuenses. E posso dizer aos senhores que eu sofri a cada perda, sofri junto com todas as famílias. E dessa forma, essa história dessas pessoas foram marcada com dor e tristeza. Em razão desses momentos, foi instituído em São Mateus do Sul, uma das cidades do estado do Paraná, um projeto que se chama Humaniza, onde foi contratado um psicólogo e foi trabalhado todas as questões da saúde mental decorrentes da pandemia, a qual eu agradeço imensamente a nossa prefeita municipal por ter dado total apoio a esse projeto. Também agradeço a colaboração dos senhores vereadores direcionadas a mim e também agradeço as críticas feitas, porque dessa forma que nós construímos e crescemos e podemos fazer as mudanças necessárias. Ontem eu estive na Assembleia Legislativa do Paraná, a qual também fez uma homenagem aos 60 anos da psicologia. Muito me orgulho agora estar aqui em São Mateus do Sul, onde é a minha cidade, também comemorando esses 60 anos da nossa profissão.
É um dia festivo de 60 anos, a nossa profissão, mas também são 60 anos de luta. São 60 anos buscando melhores condições de trabalho e também mostrar a importância do psicólogo e da psicóloga nos espaços públicos. Dia 27 de agosto de 62, com a lei já mencionada, foi regulamentada a profissão no Brasil, a qual já existia muito antes. De lá para cá, a nossa história confunde também com a história do país, num contexto sociopolítico dos movimentos e anseios da população. Hoje somos cerca de 400 mil, mais de 400 mil psicólogos, um dos países com maior psicólogos do mundo. Estamos no serviço de saúde, da educação, assistência social, consultórios, clínicas, rede de atenção psicossocial, estamos no CAPS, no SUS, no SUAS, nas universidades, nos hospitais, nas penitenciárias, nos órgãos de poder, atuando com a população do estado do Paraná. Nesse estado somos em torno de 25 mil psicólogos, com a maioria sendo mulheres. Ao longo dessas décadas, mobilizamos diferentes espaços, articulamos a categoria e nós, com a pandemia da Covid-19, fomos convocados para atuar incessantemente nesse momento de calamidade coletiva e sofrimento humano, no meio dos desmontes da saúde pública e no negacionismo científico. Digo isso como presidente dos sindicatos dos psicólogos do Paraná, a qual sofremos com essas mudanças em relação à nossa categoria. Nos confrontamos com a sombra humana, pois somos ainda uma sociedade excludente, como, por exemplo, o racismo estrutural. Aqui mesmo, nas fotos dos vereadores, não enxergamos nenhum afrodescendente fazendo parte dessa casa. Muitas vezes são discriminados, os afrodescendentes são alvos de piadas, juízos de valor e ainda também ainda discriminamos essa população que temos muito como dívida moral desde o momento da escravidão até hoje. Deixamos pouco espaço. Nós, da psicologia, somos avessos a qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de preconceito. Também somos uma sociedade machista, sexista, misógina, que significa que o ódio sobre as mulheres e essas situações provocam a violência contra as mulheres. Somos um país violento, somos um país de intolerância. Intolerância com sexo oposto, intolerância religiosa, intolerância da orientação sexual. Somos um país de maior preconceito no mundo. Isso são dados estatísticos e científicos, não sou eu falando aqui. Falar sobre machismo ainda também é alvo de muita interpretação. Quando falamos que um homem é machista, logicamente ele acha que nós estamos xingando ele. Quando nós falamos que um homem é machista, nós estamos dizendo que ele está dizendo o que ele pode. O poder é só dele, o poder não é compartilhado com o outro ou com uma mulher. Dizemos isso nos relacionamentos como o homem se intitula dono de uma mulher. E quando ela termina esse relacionamento, por conta de não ter essa aceitação, aí acontece a violência. Então, se você não vai estar relacionado comigo, você não deve mais existir. Somos o país que mais fere as mulheres, no sentido dos seus rostos e dos seus corpos. Por isso, temos que entender que uma relação saudável não é uma relação unilateral. Uma relação saudável é uma relação de compartilhar, de conversar, de poder decidir em conjunto. Isso é a psicologia também nos traz esse ensinamento. Outra situação também de preconceito ainda na sociedade, em relação às pessoas LGBTQIA+. São homoafetivos. Ainda são xingados, assassinados por intolerância de sua orientação sexual.
Somos um país preconceituoso porque dizemos que uma pessoa homossexual, ela escolheu ser homossexual. Foi uma opção dela. Não, nós falamos em orientação sexual, ninguém escolhe. Não é? Você escolhe ser alto, você escolhe ser baixo, você escolhe ser quieto, você escolhe ser depressivo. Não é uma escolha. Portanto, nós temos que entender que o preconceito mata. Preconceito aniquila o ser humano, nós somos pares. Nós temos que nos identificar como pares, cuidar um dos outros. Hoje, a homofobia mata um número expressivo de brasileiros. Por falta de apoio e por falta de reconhecimento. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a palavra homossexualismo do CID-10, que é o Código Internacional de Doença. Portanto, não é uma doença. A partir de então, o termo homossexualidade foi usado porque foi retirado o ismo, porque se remete à doença. Então, por que isso nos afeta? Por que a homofobia mata? Por que você quer reforçar a diferença em relação ao outro? Será que ainda, vamos ainda ser opressores nesse sentido? E outros preconceitos mais, que eu não vou mencionar aqui, porque posso ficar horas, Mas como já falei, intolerância religiosa, intolerância às diferenças. Temos que incluir e não excluir. Se os senhores forem ler as histórias dos manicômios, em Barbacena temos um ditado, que as pessoas usam, que é trem de louco. Olha, lá vem o trem de loucos. Isso era em razão de chegar trens com várias pessoas, porque elas tinham uma diferença emocional, elas não suportavam a frustração, ou elas choravam demais, ou elas choravam de menos, e elas eram encarceradas nos manicômios com crianças, com animais. Hoje, a luta antimanicomial quer dizer, podemos tratar os transtornos mentais das pessoas com políticas públicas capazes de estar atento à saúde mental. Nós, psicólogos, ouvimos o sofrimento psíquico das pessoas que sofrem o preconceito e discriminação. E muitas desenvolvem depressão e têm muita dificuldade ao acesso por falta de profissionais da psicologia no atendimento. Nós, psicólogos e psicólogas, repudiamos qualquer tipo de discriminação, preconceito aos seres humanos e defendemos os direitos humanos e a garantia desses direitos. Mas também somos alvos de preconceito. A pergunta é, você vai no psicólogo? Você está ficando louco? Se você precisa de alguém para falar o que você tem que fazer, nós psicólogos nunca vamos falar o que as pessoas têm que fazer. Nós vamos analisar o que ela precisa mudar, onde ela precisa mudar, o que é melhor para a saúde mental dela, qual é o sofrimento mais dolorido dela. E lá nós estamos junto com ela para avançar. Nós dizemos, tem um professor em renome no Paraná que dizia, nós psicólogos estamos com a lanterna, junto com nossos pacientes, examinando aonde ele pode mudar, aonde ele pode melhorar. Então não é louco quem vai no psicólogo. Até o termo louco, é um termo pejorativo, que quer dizer que essa pessoa está em total desequilíbrio. Quem um dia não se desequilibrou aqui? Quem um dia não entristeceu aqui? Quem um dia não deprimiu? Quem um dia achou que sua vida não valeria mais a pena? E é nesses momentos que o psicólogo está junto para poder auxiliar. Então, eu sempre digo, que bom que se procurou um psicólogo. Não é porque você estava muito mal, é porque você estava muito bem, querendo cuidar de você. Por isso que você busca o profissional da psicologia. Mas nós estamos junto com as pessoas nas suas maiores dores, Nós estamos nos casamentos que estão quase desfeitos. Nós estamos com a mãe que sofre com seu filho com dependência química. Nós estamos com as pessoas que têm algum transtorno mental. Nós estamos junto com as crianças que sofrem ansiedade.
Nós estamos com as mães que sofrem pelas suas crianças serem autistas e sem saber o que fazer e sem saber como diagnosticar. Nós estamos com as pessoas que sofrem nas suas relações de trabalho. Nós estamos com as pessoas que têm deficiências. Nós estamos com as pessoas, por alguma razão, que não desejam viver, que querem cometer o suicídio. Nós, psicólogos, estamos junto com elas. Enfim, estamos junto com as pessoas em seus momentos mais difíceis e ainda as pessoas julgam, né? E ainda as pessoas têm preconceitos em relação a esses profissionais. Para toda essa conversa, eu estou falando para vocês que nós profissionais, e eu, Marli Perrelli, estudei 5 anos de graduação, 3 pós-graduação de 2 anos, 2 anos de mestrado, 5 anos de doutorado. Então, para vocês entenderem como o profissional da psicologia nunca vai parar de estudar. Nunca vai parar de ler, nunca vai parar de se qualificar. Não somos uma profissão de bate-papo. Nossa, é bem simples, vocês vão ficar batendo papo ali e ganham para isso. Todas as dores que eu mencionei, nós estamos ali para poder ajudar as pessoas. E é a minha segunda gestão como presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná, e dessa forma defendemos a categoria em muitos espaços. E pedimos apoio dos senhores vereadores nessas mudanças que virão. Uma delas é a defesa das 30 horas de jornada de trabalho e o piso salarial para a categoria. Esse PL, esse projeto-lei 1214, regulamenta a jornada de trabalho do psicólogo e por isso organizamos 10 motivos para vocês apoiarem a jornada de trabalho dos psicólogos. A jornada extensa diminui a qualidade de vida dos trabalhadores e provocam problemas físicos e mentais. A Organização Mundial do Trabalho já disse que defende a carga horária de 30 horas para os trabalhadores de saúde por conta dos riscos que são diariamente expostos. O cansaço dos trabalhadores causa impacto na qualidade de serviço prestado. Reduzir o trabalho para 30 horas levará mais qualidade à saúde das pessoas. Em vários países, a jornada de trabalho reduzida está relacionada à qualidade de vida, acesso à cultura e desenvolvimento da população. Angústia, agressividade, sofrimento, luto, morte, várias coisas que os psicólogos lidam ao longo da sua carreira. A redução da carga horária, como outras categorias já fizeram, como assistência social, fisioterapia e enfermagem. A pesquisa recente do Conselho Federal de Psicologia mostrou que 40% dos trabalhadores de saúde cumprem menos de 30 horas semanais. No Paraná, é expressivo os psicólogos que já têm 30 horas de trabalho. A redução do trabalho não implica em redução do salário e nem impacto financeiro para o sistema público, porque não vai ser contratado mais profissionais. Enfim, pedimos apoio dessa Casa de Leis na luta das 30 horas para os profissionais de psicologia, pois várias outras profissões conquistaram esse feito. E por isso, também gostaria de dizer que me orgulho da minha profissão, né? São 30 anos de profissão como psicóloga, em São Mateus do Sul especificamente, e também pedimos a todos que compreendam como é importante ter esse profissional, como é importante ter projetos nessa Casa de Lei que também versem sobre a saúde mental, né? Até era possível um dia fazer algum levantamento de quantos projetos, né, nessa casa foi organizado para a questão da saúde mental da população de São Mateus do Sul. E por fim, queria dizer que nós psicólogos somos plurais, diversos. Essa é a nossa profissão. É uma profissão de coragem, de entrega, dedicação e, acima de tudo, de respeito ao ser humano. Por isso, gostaria de agradecer imensamente esse espaço e esse reconhecimento em relação à nossa profissão. Todos os psicólogos de São Mateus do Sul e todos os psicólogos do Paraná. Muito obrigada.
Obrigado, Marli. Nós passamos a palavra dos vereadores. O vereador Enéas, proponente do requerimento. Boa noite, Marli. Obrigado pela tua vinda. Para nós é uma honra, né? Como eu já disse, receber uma pessoa aqui como você, um ser humano, né? No sentido literal da palavra. Poucas pessoas conhecem a sua trajetória, os países que você já passou, as catástrofes que você já vivenciou, até no Brasil, né? Vou citar Brumadinho, né? Que você esteve lá por um bom tempo trabalhando, atendendo aquelas vítimas, né? Daquele desastre da barragem, né? E com certeza, talvez você seja uma das maiores autoridades, né? Nessa questão de atendimento a catástrofes e esse tipo de violência. Então, acho que nada melhor do que homenageando os psicólogos hoje, representando você, né, todos eles aqui, porque é que nem você disse, a psicologia hoje é de suma importância no país. Nós somos um país muito violento, né? Nós saímos agora da reunião da Associação de Moradores da Vila Amaral, né? Estava eu, mais o vereador Juliano e o vereador Giciel, acho que só, e nós estávamos discutindo essa questão da violência. Nós somos o país hoje com a maior população carcerária do mundo, né? Então mais cadeia não vai resolver, né? Existe já um projeto de vários governos de se abrandar as penas, exatamente porque as cadeias estão superlotadas e sendo fábricas de bandidos ainda maiores, e hoje todo mundo sabe que a principal violência é comandada dentro da cadeia, né? O PCC, que antigamente se ouvia falar, hoje está na nossa cidade, comanda, né, muita distribuição de droga no nosso município, né? Então hoje a violência é praticada, os crimes, a maioria está saindo lá de dentro da cadeia. Então é o que eu dizia, gente, não adianta a gente só querer causar o efeito, não adianta só a gente querer atacar o efeito, a gente tem que atacar a causa, porque o delegado falou na questão da boca de fumo, onde tem uma boca de fumo está cheio de, né, usuários em volta, a grande maioria jovens, né, e está faltando ao poder público cuidar desses jovens, né? A violência contra a mulher aumentou muito na pandemia, né? Ano passado, uma em cada 4 mulheres relata que sofreu violência doméstica. E antes o perfil do agressor era o marido, hoje é o ex-companheiro, né? Ele está mudando o perfil da violência. São 17 milhões de mulheres no país que relataram sofrer algum tipo de violência, né? E quando passam dos 50 anos, aumenta a participação dos filhos na violência, o que é ainda mais grave, né? Então nós somos um país doente, um país, né, que carece, né, da psicologia, carece de ser tratado. É um país violento. Aí a violência no trânsito, a violência contra as crianças, né? Nós temos assim dados, né, com relação aos abusos sexuais. Ano passado foram 184.524 casos notificados de abusos sexuais, né, e a grande maioria dentro de casa. Hoje a família brasileira precisa ser tratada. Nós precisamos tratar a família brasileira, né? Desses abusos cometidos dentro de casa, 83.068 casos cometidos contra adolescentes, né? Então hoje a violência contra o abuso infantil, o abuso adolescente, o abuso sexual, 58,2% acontece dentro de casa. Então se nós conseguíssemos, né, resolver o problema do agressor, né, a gente resolveria praticamente numa pancada metade da violência do país. A gente acha que o bandido é o que está dentro da cadeia, e não, a maior violência hoje está acontecendo dentro das casas. Isso é terrível, né? Quando você falou, eu me vejo esses dados, né? Uma mulher hoje é estuprada no Brasil a cada 10 minutos, e uma é morta, se eu não me engano, a cada 2 dias. Não me falha bem, eu já fiz alguns requerimentos e não me recordo bem de cabeça, mas são índices alarmantes. A gente fala da mulher, mas não pode esquecer do idoso, não pode esquecer da criança, não pode esquecer do homossexual, né, que são perseguidos, não são aceitos, né, são tratados também com falta de dignidade. E também, todos esses casos
A gente não pode esquecer que a população negra é a mais afetada. Né? Quando você diz que nós não temos afrodescendentes na Câmara, nós também não temos mulheres. Né? Também não temos mulheres na Câmara nessa gestão. Né? Então, realmente, a questão da representatividade da mulher, né, está muito baixa em todos os níveis do governo, né, na esfera federal, estadual. A esfera federal é um presidente só, mas nos governadores, se não me engano, nós temos que uma mulher no Brasil só governadora. Não me falha a memória, é uma mulher. E prefeitas, se eu não me engano, é 16% do total só mulheres. Num país em que a maioria é mulher. Isso que é incrível, a maioria dos eleitores são mulheres. Então a gente também precisa trabalhar a mulher. Ela precisa entender que ela só vai ter representatividade, ou uma maior representatividade, né, quando ela se atentar para esses dados, para esses fatos. E por isso que eu vejo de suma importância o teu trabalho, suma importância as psicólogas. Eu acho que nós precisamos atuar com ainda a psicologia na escola, precisa passar esses projetos que obrigam a escola a ter um psicólogo, né, precisam ser aprovados e aplicados, porque nós precisamos trazer a psicologia para dentro da educação, para dentro da escola, para tentar reverter esse país, para tentar reverter essa violência. Né, para tentar reverter esse quadro atual. Né? A impressão é que dá que nada mais funciona nesse país. Né? E a gente não está sabendo resolver o problema. Entendeu? Então, eu só queria agradecer novamente a tua presença, né? Parabenizar pelos 60 anos da psicologia, parabenizar a todos os psicólogos que nós temos no estado do Paraná, no Brasil, né? E no nosso município. Parabenizar os 25.911 psicólogos do Paraná, né? E os 425.720 profissionais do nosso país, né? É só isso. E realmente, né, com esse pequeno ato da Câmara, né, porque o vereador é o que mais apanha e o que menos tem força para fazer alguma coisa nesse país. Às vezes a pessoa, né, quer que o vereador faça alguma coisa que está longe da competência dele. Ele até quer fazer, mas não tem. Infelizmente, nosso trabalho é pequeno perto de um deputado estadual, um federal, um senador. Mas com esse pequeno ato, chamar a atenção que a psicologia tem que ser valorizada nesse país, realmente valorizada nesse país. Né? Então, meu muito obrigado, né, e boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Parafuso. Boa noite, presidente. Boa noite, Marlim. Só quero dar os parabéns, né, pela profissão. Né, uma profissão, é difícil também essa profissão, mas graças que tem esses aí que estudaram, se formaram para essas belas palavras que você deu hoje aí, né? Então, tá de parabéns, né? E como você falou da pasta da saúde, você também pegou como secretária da saúde uma época bem difícil, né? Uma época de pandemia, uma época, né, que não só aqui, isso no Brasil inteiro, né? No Paraná inteiro, com a pandemia, falta de UTI, quantas percas de familiares que nós tivemos até aqui em São Mateus, vários amigos nossos, tudo. Então foi, né, uma triste, né? Mas graças a Deus que tá com a vacina, estão tudo, né? Então, agradecer também, né, por o seu dia, então, e todos, né, do dia 27, agradecer os 30 anos dessa profissão aí. Então, muito obrigado. Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, né? Queria agradecer mais uma vez a tua presença, Marli, né? Sempre seja bem-vinda aqui nessa casa. Eu tenho uma perguntinha só. Em termos, no teu ver, nas escolas, vamos dizer assim, nas instituições de ensino, como poderia se colocar a psicologia? A gente sabe que a depressão entre adolescentes, as crianças, né? Já existe isso aí. Mas para minimizar isso, com a psicologia, teria condições de repente ou não? Sim, com certeza, Juliano. Primeiramente, né, essa lei, eu não me recordo o número, mas é uma lei que institui a presença do psicólogo na escola, né? E instituindo o psicólogo nas escolas, né, a questão da violência, para mim, vereador Enéas, é a única solução, a escola. É a formação da criança. Nos anos iniciais, contar para ela que as relações frustrantes não precisam agredir ninguém. É lá no começo que isso nós não temos na nossa educação ainda, né? Acho que o vereador Manfroni pode
né, como professor e também foi secretário de Educação, nos mencionar quais são as estratégias da educação para esse combate. Ainda somos um país que não temos estratégias muito estruturadas, né, como outros países têm. Os outros países, a escola não funciona 4 horas, a escola funciona mais tempo. E esse mais tempo são outras atividades de cidadania. Por exemplo, vereador Juliano, as pessoas que se tornam adulto violento foram depressivo quando eram crianças. Elas não trataram esse processo depressivo, elas não trataram a ansiedade delas. As pessoas que são violentas hoje, elas foram abusadas na infância. As pessoas hoje que matam as mulheres, né, alguns homens e algumas mulheres tiveram violências em casa. A gente chama isso de violência endêmica. Elas sofreram violência e se tornaram pessoas violentas. Hoje, 90% da violência está relacionada ao álcool. As pessoas estão embriagadas e aí acontece, né, essa questão. Hoje, as crianças, em alguns lugares, foram incentivadas a experimentar a espuma da cerveja, a tomar o último restinho do vinho, e elas se tornaram os etilistas, alcoolistas. Então a gente imagina que isso com as crianças, né, lá na tenra idade, se isso fosse tratado, Juliano, muitas crianças não se tornaram adultos de como são. Então tem sim, o psicólogo dentro de uma escola, o que ele vai fazer? Ele não vai, temos que diferenciar o que é um psicólogo clínico, que está lá no seu consultório e atende, e um psicólogo institucional. Ele vai orientar a família, ele vai fazer trabalhos em grupo com essa criança para saber viver, para saber se frustrar, para saber se organizar dentro de uma sociedade sem ser violento. Essa violência acontece com as crianças na escola, acontece no bullying, né? Acontece na discriminação, no preconceito. Então, a tua pergunta é extremamente pertinente, que um psicólogo presente na escola poderia sim auxiliar toda a equipe pedagógica, né? Ele não vai trabalhar sozinho, não é ele que é o fundamental, é a equipe pedagógica, e ele junto nessa equipe faria uma grande diferença para a comunidade e para a humanidade. Com certeza, né, Marli? A gente sabe, a gente escuta, né? Todo dia conversa com professores, com diretores, e melhor com uma explicação dessa aqui, né? Mas só que a gente sabe a defasagem, né? Existe, é muito grande, não tem esse acompanhamento, né, das nossas crianças aí, mas a gente aqui vai tentar lutar, né, com unhas e dentes aí para tentar colocar essa colocação do psicólogo, né? Porque hoje a gente sabe, para conseguir uma vaga, nem existe, praticamente, né? É muito defasado nessa área, infelizmente, né? E como se explicou, já começa desde criança acontecendo. Quando adulto, daí piora cada vez mais, né? Cada vez mais vai só piorando. Mas eu fico agradecido mais uma vez, Marli, né, pelas explicações. Seja sempre bem-vinda. A gente está aqui de portas abertas, né? Para você, para todos que estão aqui acompanhando, né, ao vivo. Eu queria desejar uma boa semana a todos, uma boa noite, e conte comigo e com nossos trabalhos. Obrigado, Marli. Obrigado, vereador. Vereador Walter. Novamente, boa noite. Que bom tê-la, a senhora aqui. Hoje a gente está mais para ouvir do que para falar ou perguntar, né? Foi por unanimidade que todos nós aqui, né, vamos dizer, aceitamos aí a presença da senhora. E se foi por unanimidade, é sinal que a gente está por unanimidade. Com certeza vamos estar ao lado dessa causa. Então, seja bem-vindo e venha mais vezes aqui nos visitar. Obrigado, vereador. Vereador Gessiel. Obrigado, senhor presidente. Só quero parabenizar eu vou chamar de minha amiga em particular, Marli Perrelli, uma grande profissional, a qual tive a honra de conhecê-la aí mais profundamente depois que virei vereador, né, nesse mandato. Acompanhei o teu trabalho junto à secretaria. Pegou uma época muito difícil e tiro o meu chapéu porque eu, como falei, acompanhei. Infelizmente passamos a pandemia, não sabíamos como lidar com essa situação, né, Marli?
E além do mais, eu tenho um apreço muito grande porque final do ano passado eu passei por um momento da minha vida muito difícil, que foi a depressão. Muitas pessoas acabaram sabendo, mas não sei se todo mundo está assistindo. Não tenho vergonha de falar, estive no momento do ápice assim, da depressão, mas graças a Deus, com apoio, com conversas com a Marli, com outros profissionais, a gente conseguiu sair dessa. Eu tive a oportunidade de sair dessa, mas teve vários amigos meus que não acreditavam, que a gente falava, tentava orientar, acabaram, infelizmente, perdendo a vida, partindo para um rumo, né, de suicídio, e isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que as pessoas só dão valor quando acontece na família das pessoas. Quando fala, o cara está em depressão, mas isso não existe, né? Então, eu acho que é muito importante nós trabalharmos, com certeza, dentro das escolas, como você falou, que é o desenvolvimento da criança, do jovem. Cito aqui a aprovação do PL, do projeto de lei 365, que foi aprovado em 2019, né, o primeiro estado, Paraná, com a aprovação do CPL, de psicólogos na escola, que foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Bacil, junto com a deputada Cristina Silvestre. Esperamos que o governador aplique logo, né, faça valer a lei dentro do Paraná, mas eu acho que já é um grande ganho, né, Marli? Os psicólogos tenho certeza aí que merecem devido respeito, 60 anos não são 60 dias, temos muito mais do que conquistar e levar essas informações para quem tem dúvida. Mas quero aqui só parabenizar pelo tanto que você representa São Mateus para fora aí da nossa cidade, em outros países. E eu me sinto orgulhoso de ter você aqui na cidade de São Mateus e agradecer tudo que você já fez pelo município e também por mim. Então fica aqui o meu agradecimento. Conte sempre com o nosso trabalho. Eu acho que temos mais ideias, precisamos de mais ideias para aprovar projetos dentro do município. E eu tenho certeza que você pode ser essa intermediadora aí para nós apresentar mais ideias aqui dentro dessa Casa de Leis. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de eu fazer uma fala, eu queria agradecer o depoimento do vereador Gessiel em relação à depressão. Mostra, vereador, maturidade, mostra respeito pelos profissionais, mostra que qualquer obstáculo que a gente tenha na vida, a gente tem que passar, e a gente só passa com amigos e passa com a aceitação da ciência. Agradeço muito e fico muito feliz com essa maturidade que você demonstrou ao público, porque é essa maturidade que nós temos que ter dentro do legislativo, essa maturidade que nós temos que ter dentro da nossa vida. Obrigado. Marli, com pensamento, você sabe que sou pai, e um grande diferencial, eu queria que você mostrasse que nós temos pessoas de cabelo branco, temos alguns sem cabelo, e nós temos jovens, mas quase todos os que estão aqui são pai. Eu me recordo muito bem, na minha infância, quando o pai, todo mundo sabe que era um político, chegava uma visita, nós só entrávamos na sala se o pai chamasse ou autorizasse. Ia ter um almoço de família, ou um almoço com alguém, que alguém ia visitar a nossa casa, nós só se servíamos depois da visita se servir. Eu nunca me recordo que a mãe perguntava para mim, o que você quer comer hoje? Comia o que se tinha. Domingo era dia de capilé. Os mais antigos aí lembram. Era xarope de groselha. A modernidade, o globo rodou e todo mundo tem hoje a tecnologia. O que acontece lá na China, você sabe aqui em poucos segundos. A criança aprendia naquela época com os ensinamentos da família, mas principalmente com o exemplo dos pais. Algumas coisas que eu consegui passar para os meus filhos, e quase a totalidade,
foi através não da palavra do meu pai ou da minha mãe. Foi por exemplos que eles mostravam no dia a dia. Meu pai nunca jogou uma lata pela janela. Meu pai nunca jogou um toco de cigarro na rua. Meu pai nunca dirigiu bêbado, principalmente junto com os filhos. Será que essa juventude que está aqui hoje perdeu principalmente esse grande ensinamento de dentro da família, do exemplo a ser seguido, do exemplo a ser mostrado com muito orgulho? E aqui, fora alguns amigos bem particulares que estão aqui, poucos sabem. Eu bebi uma vez na vida, de verdade, 14 anos de idade. Eu trabalhava na oficina do Elbio. O Luciano está dando risada, que ele sabe que é verdade. Quando eu cheguei em casa, depois desse fiasco na noite, aniversário do Cagol, lá na UCEP, na DESP naquela época, a minha malinha estava pronta. E foi com o ensinamento daquele episódio. Meu pai falou: fora do portão você pode ser qualquer coisa. Para dentro do portão é dessa e dessa maneira. Enquanto eu colocar o feijão no teu prato, é assim. Jovem, trabalhava, já tinha um motinho, achou que podia. Fui enfrentar o pai. 2 meses, 1 mês e pouco, a fome voltou, a roupa passada fez falta, o cafuné da mãe fez falta, voltei. Hoje, com 51 anos de idade, nunca mais bebi. Aprendi com exemplo. Aprendi sem levar um tapa. Aprendi sem ter necessidade de machucar alguém. E um dos maiores orgulhos que eu tenho uma menina de 22 anos, 23 e um moleque de 22. Nunca beberam. O grande mal da sociedade brasileira e do mundo é o álcool. O álcool que leva para a maconha que leva para a pedra. E quando chega na pedra, nós machucamos todas as pessoas próximas da gente. O álcool que faz eu agredir quem mais dá amor e afeto. Quantos relatos nessa vida pública minha até hoje, Marli, de filhos agredir a mãe? Que jeito um filho consegue agredir aquela pessoa que te deu a vida? Que jeito um filho consegue ofender da onde você saiu e começou tudo? Aquela que te deu o primeiro alimento. Aquela que te limpou a tua primeira calça. Tudo isso por causa de uma coisa só. A facilidade do encontro ao álcool. E é o grande mal. E é uma droga ilícita que os governos gostam de vender, porque a porcentagem de imposto é muito grande. Então, tem nexo, tem fundamento, que nós esquecemos e deixamos de ensinar, por exemplo. A psicologia, o teu dia a dia no teu consultório. Você consegue enxergar essa reflexão? Com certeza, né? Nós somos, como diz um autor, né? Nós somos a sociedade do cansaço. Nós não temos tempo. Com os filhos a gente fala, depois você fala isso, vai para lá, agora não tenho tempo, né? Alguns autores falam, depois você diz, para cá, vem me visitar, aqui falar comigo, né? Então, uma sociedade ainda que não tem tempo para os seus filhos,
e os valores eles estão sendo invertidos, Bichetti, no sentido de que quem está comandando são os filhos. Eles não têm mais o exemplo, né? Então, a relação partiu de quem ia ser o exemplo. Hoje, as relações são fragilizadas. Por isso que quando o teu pai disse para você que a tua mala estava pronta, né, você foi testar, você voltou. Hoje, as pessoas não voltam. Elas vão para muitos lugares onde e aí, quem que as recebe, né? É a droga. Por que as pessoas usam droga? Porque são sem vergonha? Porque elas são o que as pessoas usam droga? Porque elas estão em sofrimento. Existem alguns transtornos mentais que favorecem o uso e o abuso de drogas. Não é uma escolha também. É um sofrimento psíquico não detectado e não tratado. Então, por isso que nós, da psicologia, clamamos isso. As pessoas precisam entender de comportamento humano para poder ajudar. Se não tem psicólogo, você também pode ajudar. Você também pode falar alguma coisa que possa fazer a diferença nessas crianças, nesses adolescentes. Por isso a família não é uma instituição falida, como muitos, né, algumas pessoas falam. A família é instituição falida, não é. É na família que você consegue modificar esse comportamento por meio do apoio e por meio do amor. A gente sempre fala na psicologia que o amor cura, mas o ódio prejudica. Então, com certeza, esses valores aí precisam ser reafirmados. Obrigado, Marli, pela resposta. Eu sempre falo para os meus filhos, no decorrer da vida, eu acho que o ensinamento é diário. Você não precisa de dinheiro nem para beber e para fumar. É qualquer um nós chegar em algum bar, alguém te oferece uma cerveja ou te oferece um cigarro. Mas dar a mão quando você precisa são poucos. Por isso que eu sempre valorizo os meus verdadeiros amigos, porque muitas vezes eu precisei dessa mão e essa mão foi estendida. Eu sempre, quando posso e quando eu devo, eu estendo a mão a todos. Muito obrigado pela tua presença. A gente fica muito feliz dentro do Legislativo, a gente ter um ensinamento a todos. Eu acho que cada um que está aqui ouvindo pode levar um pouquinho daqui, um pouquinho desse teu pensamento da psicologia para dentro de casa. E se nós pudermos modificar uma pessoa, já valeu esse tempo que a gente está aqui, porque a gente nunca perde o tempo de escutar as pessoas. Se a gente aproveitar cada pedacinho do que escutou, a gente pode levar um bom ensinamento para dentro da família e dentro dessa família que nós podemos modificar o mundo. Se nós não modificar as famílias, infelizmente, não vamos ter um salvador da pátria que possa mudar o mundo. E é só dentro de casa que esse mundo pode ser mudado. Nós aqui, através do vereador Enéas, entregamos um diploma de uma moção da moção de aplausos aprovados. E em nome do Legislativo, dos 9 vereadores, do autor do projeto, a gente fica muito feliz de poder fazer e participar dessa homenagem feita, e a gente agradece a sua participação nesse momento e agradece a participação na vida das pessoas, principalmente dos samatoenses. Você é um orgulho da sua profissão, mas é um orgulho de nós samatoenses também por viver e conviver aqui e dar os seus ensinamentos, e na hora que as pessoas mais procuraram, ela foi por meio da guerra, foi por meio da avalanche que matou pessoas, e foi procurar as pessoas que precisavam de vez em quando somente de um abraço e de uma mão. Não precisava de dinheiro. Porque quando você tem um amigo de verdade, é melhor de qualquer prêmio da loteria. Obrigado. Obrigado pelo seu dia. Obrigado por estar presente em nosso município. Tá bom? Nós vamos continuar aqui. A senhora, se quiser voltar lá na plateia ou quiser ficar no plenário aqui, a gente agradece esse momento. Depois, se a senhora puder esperar para tirar foto com os vereadores que assim queiram. Explicação pessoal, 5 minutos. Algum vereador? Ordem do dia da próxima sessão,
30ª sessão ordinária, dia 30 de agosto de 2022, às 18h30. Redação final, projeto de lei legislativo 03/2022. Vereador Walter, única discussão e votação. Projeto de lei 042-043, primeira discussão e votação. Projetos a ser definidos durante semanas, requerimentos de indicações. Em relação, vai vir a diretora da PAI, que pediu para solicitar que fosse dia 30. Eu queria deixar aqui aos senhores vereadores uma solicitação e até um pedido. Nós temos uma pauta, nós temos contas do prefeito passado para ser aprovadas ou rejeitadas dentro do regimento, como todo mundo sabe, dentro da sessão da Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Inclusive de 2016 também tem, eu acho. Olha, se tiver em 2016 aqui, pode estar engavetado por sei lá quem, porque por mim ninguém não recebi até hoje. Então verifique, por favor, porque acho que estão nessa casa. Tem que procurar. Se tiver aqui na Câmara Legislativa, eu garanto aos senhores que eu renuncio ao meu mandato de presidente. Eu queria, devido a essas duas sessões, elas são exclusivas para isso, então eu vou convocar uma reunião extraordinária na terça-feira para nós esvaziar a pauta, para nós poder ter duas sessões para nós votar as contas do prefeito, que são reuniões que têm de ser só isso, ser discutido conforme nosso regimento interno. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.